BR Talks no ar, mais um episódio dessa série de entrevistas que a Winworld promove com lideranças brasileiras. Eu sou Natália Toledo, jornalista responsável pelos conteúdos da nossa newsroom e tenho aqui a missão de trazer para o bate-papo iniciativas, líderes inspiradores do lado de cá, do Oceano Atlântico. E no episódio de hoje, uma profissional de negócios que passou anos atuando na área de marketing de grandes empresas, de multinacionais, mas que em 2017 fez uma transição de carreira e se tornou uma especialista em felicidade no trabalho e psicologia positiva. Hoje ela tem, nas próprias palavras, o propósito de ajudar pessoas a assumirem a responsabilidade por sua felicidade e, assim, transformarem a si e influenciarem também o seu trabalho e a sociedade. Nossa convidada é TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice, Chief Happiness Officer, fundadora e diretora da Reconnect Happiness at Work, Renata Rivetti. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, Natália. Feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom, feliz a gente para falar justamente desse tema que tem muitos aspectos. Vamos destrinchá-lo, ponto por ponto. Para a gente começar, Renata, eu queria te perguntar e tentar entender quem é a Renata Rivetti líder, né? O que te despertou para esse assunto, justamente, para essa transição de carreira que eu mencionei? Como é que o tema felicidade no trabalho te atravessou e quando? Acho que começou uma busca muito pessoal, Natália, de pensar, né, qual o propósito de tudo isso, né, do meu trabalho, da minha vida, e fui estudar a psicologia positiva, fiz um ano de estudos da felicidade com o professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, fui estudar a saúde mental, bem-estar, e percebi que a gente, como sociedade, a grande busca do ser humano é ser feliz, mas o que a gente encontra ao lado hoje é um mundo adoecido, né? E quando a gente olha para as organizações, eu acho que os problemas estão graves. A gente vê as pessoas desmotivadas, a gente vê uma grande sobrecarga, a gente vê muitas vezes ambientes tóxicos ainda, né? Falta de segurança psicológica. Então, com todo o conhecimento que eu fui tendo, estudos, né, nessa busca que foi muito pessoal, eu percebi que eu podia tentar trazer isso para as organizações, e principalmente de forma prática, porque eu sinto que nesse momento do mundo, o mundo mudou muito, né? A gente vem passando aí por grandes transformações e o mundo do trabalho muitas vezes não se atualiza como deveria. Então, como é que a gente pode dar repertório para a liderança, para o RH, para que as pessoas possam agir de uma nova forma, né? E construir um mundo do trabalho melhor. Interessante que esse despertar aconteceu antes da pandemia, porque a pandemia é um ponto, né, de mudança para todo mundo. Eu falo em causa própria também, porque eu despertei para muitas questões só 2020. E isso já veio um pouco antes para você, né? Não foi exatamente essa revolução doida que a gente passou. Eu acho que sempre tive um ideal, assim, sempre fui buscar, e por muito tempo achei que não fosse no trabalho, né, que eu fosse ter significado, propósito, e aí essa busca ela vem na minha vida, assim, sempre fui muito idealista, sempre quis fazer algo pelo mundo, e um pouco antes da pandemia, de fato, comecei a fazer mudanças na minha vida, de como é que a gente pode, então, trabalhar o bem-estar, a felicidade, comecei muito num olhar para a pessoa física, né, como mentora, né, trabalhando mais o tema individualmente, e aí, de fato, a pandemia me fez olhar, não, precisamos ampliar isso. E foi quando eu comecei a trabalhar mais com as empresas mesmo, né? De falar, olha, os ambientes hoje estão, as pessoas estão adoecendo e a empresa não deveria ser mais um ofensor da saúde mental das pessoas que já é abalado o tempo todo, né? Eu falo que a gente já acorda num mundo que é inseguro, que tem guerras, que tem insegurança econômica, política. Então, a empresa deveria ser mais um porto seguro e não um ambiente que ainda afeta de forma negativa o meu bem-estar e a minha saúde mental, né? É verdade. Você mencionou aí muitas transformações ao mesmo tempo, mais recentemente para o ambiente de trabalho, né? Eu acho que a gente está numa avalanche que sacode, né, as estruturas, agora falando especificamente do mundo corporativo, que até então funcionava muito bem, obrigada, né? E são tantas coisas para ver e rever, revisão do ambiente de trabalho, do modelo, né, de trabalho, jornada, tipos de liderança, a tecnologia impactando assim como nunca, em uma velocidade inédita, e tudo ao mesmo tempo. Parece assim
Uau! Você acha que ainda tem uma poeira muito em alta para ser assimilada, muita novidade ainda em discussão, ou tanta mudança junto ao mesmo tempo começa a assentar aos poucos e está se tornando realidade? Qual que é o seu balanço? Uhum. Eu acho que a gente vive num mundo tão polarizado que é como se tem aqueles que estão querendo transformar o mundo, né, e acreditam que dá para fazer um mundo melhor a partir de todas essas mudanças, né? Então, vamos trabalhar mesmo no mundo híbrido, vamos usar a tecnologia, vamos rever a flexibilidade, as jornadas e modelos de trabalho. Mas tem aqueles que querem voltar para o conhecido. Então, Uhum. eu sinto que a gente está quase que numa luta, assim, né, de aqueles que querem, então, 100% presencial, o presenteísmo, né? Aquele olhar de eu preciso da pessoa aqui na minha frente, voltar para um medo, comando e controle, enquanto outros entendem que de repente dá para ser diferente, né? Porque a grande verdade é que hoje a gente vive uma pseudo-produtividade. A gente está sempre ocupado e 24 horas conectados, né? Isso é um fato, mas a gente nem sempre está fazendo algo relevante, significativo. É quase que como se a gente tivesse muito mais perdendo tempo do que de fato fazendo algo relevante. Então, eu acredito que está na hora da gente entender que se a gente faz as mesmas coisas há 100 anos, seguindo muito o modelo fabril, né? Então a gente segue muito o modelo de Henry Ford, de fábrica, horas trabalhadas tem a ver com resultado. E a gente parece que não questiona muito isso, segue porque sempre foi assim. Então, acho que está na hora de fato da gente falar: olha, o mundo mudou muito, a tecnologia, realmente, a inteligência artificial já chegou e veio para ficar e está crescendo de forma exponencial. Eu tenho que usar isso também a meu favor, né? Não só ter medo de vão roubar meu emprego, mas como é que eu uso isso a meu favor? Então, eu acredito muito que a gente tem dois caminhos, né? Aqueles que estão lutando aí para manter as coisas no conhecido e que eu acho que vão sofrer mais, porque eu acho muito difícil a gente não olhar tudo que aconteceu, principalmente nesses últimos anos, né? E até com as novas gerações. Eu li hoje uma matéria, a geração Z está sendo demitida. Uma hora ela vai ter que estar no mercado de trabalho e crescendo, e é a liderança do futuro. Então, não adianta a gente fugir desse novo modelo do mundo, desses novos valores, né, da tecnologia. Então, eu acho que tem muito para a gente fazer ainda, até para conscientizar e entender que essa mentalidade nossa é muito ultrapassada em relação ao trabalho. Com certeza. Aliás, esse ponto geracional é, assim, um ponto que se não for transposto, não tem, porque hoje as lideranças são das Né? gerações passadas, millennium para trás. E quem está Uhum. chegando vem com uma mentalidade completamente diferente. Existe um choque, assim, de aceitação dos dois lados. E se não falarem a mesma língua, se a gente não achar o meio termo, para onde que vamos, né? Acho que É isso é um isso. dos Eu pontos acho que a gente está principais. nesse momento de entender que de repente dá para fazer melhor juntos, né? Como é que eu aprendo com essas novas gerações, como é que eu ensino também, e não ficar quase que numa briga, né? Quem é melhor ou quem sabe mais, ou qual é o modelo, né? Não precisa ser trabalhar duro para trazer resultado. Então são mitos e crenças que a gente ainda carrega, né? É verdade. Bom, estamos falando de um universo de mudanças que já estão sendo apresentadas, colocadas em práticas. Vamos tentar, então, destrinchar aos poucos algum desses tópicos, né? Uhum, Primeiro, felicidade corporativa, trazendo isso para a prática. Uma pergunta bem geral para você uhum. ir pelo caminho que achar melhor. O que é um ambiente de trabalho feliz? Acho que por muito tempo a gente acreditou que o ambiente feliz era um tema que o RH tinha que oferecer muitas coisas para a pessoa, né? Então começou, vamos dar mais benefícios, o bônus, vamos oferecer brindes, e cada vez, né, a empresa foi trabalhando para ter uma jornada do colaborador mais completa. E, no fundo, isso não me faz feliz, não me faz acordar todo dia motivada, engajada e feliz com o meu trabalho. Então, felicidade corporativa vem de principalmente três grandes tópicos. O primeiro deles é o próprio trabalho da pessoa. A pessoa se sentir desafiada, realizada, encontrar sentido nas atividades diárias, né? Então, tem a ver com um trabalho que eu gosto, que eu uso as minhas habilidades, que me traz realização e significado. Então, isso é super importante. E isso não tem a ver com RH, isso tem muito mais a ver com autoconhecimento, com o próprio líder me ajudando a me desenvolver, a buscar, né, meus pontos fortes. O segundo aspecto são as relações no trabalho.
Então, a gente sempre falou, né? Veste o crachá, esquece as relações em casa, né? Esquece quem você é, enfim. E a gente hoje percebe, não existe essa divisão, né? Eu tô na minha casa agora, então como é que a gente entende que essa separação de vida pessoal e profissional não existe e que cada vez mais a empresa deveria construir um ambiente de boas relações, de segurança psicológica, de que eu possa expressar minhas emoções, de que eu possa ser autêntico, de que eu possa falar como eu me sinto, né? Então, eu acho que esse ambiente de segurança psicológica, relações que me trazem senso de pertencimento, inclusão, equidade, são essenciais, né, para me trazerem felicidade no trabalho e serem aí algo que não afeta negativamente a minha saúde mental. E por fim, acho que no mundo de hoje, com essa tecnologia que evoluiu, mas que ao invés de reduzir a nossa sobrecarga, aumentou a nossa conexão e essa sobrecarga de alguma forma, work-life harmony é muito importante para a gente ser feliz no trabalho. Então, se eu não tenho tempo para descansar, se eu estou sempre ansioso, se eu recebo mensagem às 10 horas da noite, se meu sábado eu tenho que pensar em trabalho, eu vou ficar ansiosa, né? Então, acho que é um pouco isso, é entender que dá para trabalhar melhor, porque a gente vê ainda em 2024 líderes falando: eu quero que trabalhem 60 horas por semana, 80 horas por semana, como se isso gerasse resultado. E, na verdade, a neurociência mostra que o nosso cérebro precisa se recuperar do estresse, precisa do descanso. Então, a gente trazer esse olhar de qualidade de vida para as pessoas, de reduzir essa sobrecarga e reduzir essa improdutividade, né, desse excesso que a gente vive, é super importante também para a gente ser feliz no trabalho. Então, eu resumiria a felicidade no trabalho como tempo, né, qualidade de vida, com realização e significado no trabalho e no final com boas relações. O que é mais importante? As lideranças entenderem isso e aplicar, ou bottom-up, os Hum, trabalhadores adquirirem isso como um direito e, vamos lá, mostrar para os é. líderes também que tem que ser assim? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? Se não for todo mundo engajado numa construção de uma cultura de bem-estar, eu acho que não funciona. É, a liderança, ela tem que entender o seu poder e a sua influência. Acho que isso é base, né? Assim, a gente vê hoje o líder, ele impacta na saúde mental do time da mesma forma que a esposa, que o esposo, né? Que os parceiros dessa pessoa. Então, esse líder, ele tem que entender isso. Ele tem sim um poder, ele tem uma influência no engajamento do time, na produtividade, mas também na saúde mental. Se esse líder ele atua de forma tóxica, de forma abusiva, ainda assediadora, mesmo que seja sutil, difícil falar de uma cultura de bem-estar. Mas eu acho que as pessoas também têm que assumir mais o protagonismo, né? Eu sempre falo, não dá para romantizar a felicidade, igual a gente vê no Instagram, né? Redes sociais de basta querer ser feliz, isso não existe. Mas certamente não adianta esperar também, assim, se eu tenho as necessidades básicas atendidas, o que eu estou fazendo para cuidar da minha vida, né? Das minhas relações, da minha busca por um significado, por realização? Porque eu comparo muito a felicidade com a saúde. Eu poderia não fazer nada, né? Não vou fazer exercício, não vou me alimentar bem e falar não tenho saúde, ou eu posso falar todo dia eu vou acordar e fazer escolhas que me tragam mais saúde. A felicidade para quem tem as necessidades básicas atendidas também tem a ver com essa construção, com a jornada, né, com a caminhada. E aí no trabalho eu acho que cada um de nós também tem que ter autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer bem? Será que eu estou na área certa? Será que eu estou com as atividades certas? E não esperar que o teu líder enxergue isso. Talvez ele não saiba. Então eu acho que cada um de nós também tem essa autorresponsabilidade. É isso aí. E pelo que você tem visto, assim, com o trabalho com a Reconnect, tanto quem chega até vocês, quanto há um mercado aí de possibilidades para captar, é, a liderança positiva, falando especificamente disso, é regra ou exceção? E como que é o Hum. trabalho, assim, para atingir isso, para mostrar às empresas? A gente tem alguns dados que mostram que se a gente perguntar para o líder, né, se o time sente segurança psicológica, 80% dos líderes vão falar que sim. E aí a pesquisa com os colaboradores é 30%, né? Então tem um gap aí de percepção entre o líder e o time. O que eu sinto é a liderança positiva ainda não é a regra, eu acho que ainda é mais exceção. Mas não é porque o líder é uma má pessoa, é porque talvez ele não tenha tido repertório suficiente para isso.
A gente se forma e a gente vai crescendo na carreira muitas vezes porque a gente é um bom realizador, né? Bate metas, enfim. E ninguém de repente falou sobre gestão, sobre pessoas, sobre esse olhar, sobre a importância da liderança. Então, o que eu acho hoje, falta ferramenta para esse líder. Ontem até estava num workshop com uma fábrica e quando terminou, um dos líderes falou: Nossa, eu sinto que eu não sou esse líder ainda, né? Empático, humano, que está próximo do time, mas eu sei que tem uma oportunidade de eu fazer diferente daqui para frente. Então, esse é um exemplo claro de um líder que talvez não tivesse a percepção do que é ser um líder mais positivo, mais humano, porque a gente aprendeu a ser líder no medo, no comando e controle, na microgestão, como se essa fosse a única forma de gerar resultado. E cada vez mais eu acho que a gente está entendendo que a cultura de bem-estar ela é aliada aos resultados, né? E não antagonista. Então, o que falta para a maioria dos líderes hoje são ferramentas práticas. Hoje, o nosso trabalho na Reconnect é para conscientizar, sensibilizar, mas vai muito além disso. É dar ferramenta para que esse líder possa atuar de uma nova forma. Muito bom. E sobre novos modelos de trabalho também, né? Vocês são os parceiros exclusivos da 4-Day Week Global aqui no Brasil. Como têm sido os resultados dessa experiência? Os pilotos acontecem em vários países do mundo inteiro, aqui no Brasil também. Ainda tem muita resistência a trabalhar 4 dias, na semana com o mesmo salário, é bom a gente deixar isso Uhum. frisado. O modelo ele a gente chama de 100-80-100, né? De manter 100% do salário, trabalhar 80% do tempo, mantendo 100% dos resultados. Então, é super importante falar que não é um projeto sobre redução de horas somente. Ele é um projeto, de fato, sobre uma nova forma de trabalhar. Então, a maioria das empresas e pessoas que eu converso, elas são muito resistentes de, olha, a gente tem metas super agressivas, a gente tem que buscar resultados expressivos. Isso não é para a gente. E quando a gente começa a mostrar que hoje, das 8 horas trabalhadas, a gente produz menos do que 3 horas, eu acho que a gente começa. Ele surge, inclusive, desse dado, né? Um empresário da Nova Zelândia fica chocado de que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas. E aí ele faz um piloto, e, enfim, e lança For the Week Global para trabalhar essa metodologia de vamos trabalhar melhor. Então, existe uma grande resistência no Brasil ao projeto, a gente sente isso claramente, muitos empresários, executivos falando isso não funciona, porque a gente precisa gerar resultado, sem entender que no final a gente vive, né, como eu falei, a pseudoprodutividade, de que estamos 24 horas conectados, sobrecarregados, workaholics, mas no final estamos de fato gerando pouco resultado efetivo, né, significativo. Então a gente passou por meses de planejamento para que as empresas, né, foram 20 empresas cadastradas no primeiro piloto no Brasil, a gente passou por meses de planejamento mostrando o que a empresa precisaria fazer. Trabalhar melhor as reuniões, ter reuniões mais eficientes, mais eficazes, né? Que hoje é um problema certamente da nossa improdutividade. Remoto e Ter presencial, né? Reunião é sempre uma Exato, a gente questão. vive hoje uma sobrecarga, muita reunião, muita informação, a gente se perde, tem muita gente, as pessoas estão sendo multitarefas, o que traz essa improdutividade, porque a gente não dá conta de estar numa reunião fazendo outras coisas. Ter momento de deep work na agenda, as pessoas começarem a reservar melhor um tempo para de fato focar e resolver o que elas têm que resolver, sem notificações, sem tentar ser multitarefas. Priorizar melhor, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, como é que a gente entende o que a gente deveria de fato estar focando, que é urgente, importante? Melhorar a comunicação nas empresas, porque hoje, né, a gente vive uma sobrecarga. Então, as pessoas têm a mesma informação no e-mail, no Teams, no WhatsApp, e a gente se perde. Então, foram meses de planejamento para as empresas falarem o que eu preciso melhorar no meu processo atual. Com isso, elas passaram por 6 meses de piloto, então testaram se era tirar todo mundo junto, se ia ter uma escala, se a empresa vai fechar um dia ou vai manter aberta e eles vão, de fato, fazer uma rotação entre as pessoas. Então, tudo isso foi sendo testado. E depois de 6 meses de projeto, a gente se surpreendeu muito positivamente. Ele foi muito positivo. Na visão, obviamente, que a gente já esperava do colaborador, que dormiu melhor, que fez mais exercício físico, que teve mais tempo com as suas famílias, que teve hobby de volta, que voltou a cuidar, né, da sua saúde física. Então, para o colaborador, a gente teve dados muito positivos: redução de ansiedade, redução de estresse, redução de sintomas de burnout. Mas o que a gente ficou muito feliz de ter de resultado foi 8,7 a nota da liderança em aprovação do projeto.
a liderança, a alta liderança, né, sejam os executivos, os donos das empresas, fundadores, falaram: a gente aprendeu a trabalhar melhor. Então, com isso, a gente comprova o quanto esse é um projeto de produtividade. Esse é um projeto de uma nova forma de trabalhar, de novas métricas, né? Porque quando a gente chegou nessas empresas, como é que vocês mensuram produtividade? Não tem, são horas trabalhadas, né? Então, quem trabalha muito parece que está produzindo. E no final, a gente coloca uma lupa no projeto, começa a olhar resultados, entregas. E aí a alta liderança percebeu: dá para fazer diferente, dá para trabalhar menos e ser melhor. E no final, como sociedade, pessoas que estão descansadas, pessoas que têm mais tempo para a vida pessoal, mais equilibrado, né? Esse 4 e 3 faz as pessoas de fato gerarem muito mais resultado, né? Como um ser humano melhor. Então, a gente ficou super feliz com o projeto. A gente tem agora um segundo piloto que a gente está buscando novas empresas, mas, claro, o grande desafio ainda é essa crença e essa mentalidade de que o workaholic é quem gera resultado, né? É quebrar os conceitos pré-estabelecidos, né? E É uma quem mudança. já participou do piloto deve continuar, abraçou e vai continuar com esses modelos, né? Agora é trazer mais gente para essa É isso, a realidade. gente, todas as empresas que participaram continuaram agora e estão testando novos modelos, né? Então, assim, é um experimento mesmo. Algumas estão ampliando para outras áreas, como a MOL Impacto, por exemplo, começou pequeno, agora está expandindo. Algumas outras estão começando a falar: olha, talvez não dê todas as cestas, mas vou fazer 3 cestas, é melhor do que nenhuma, porque tem uma semana que a gente tem uma sobrecarga toda vez, né, ao mês, escritório de contabilidade, por exemplo. Tem um escritório de advocacia que implantou uma ferramenta de inteligência artificial para ajudá-los também nesse processo. Então, são testes e ferramentas, e no final a gente percebe a liderança se sente feliz, as pessoas se sentem muito felizes e os resultados das empresas têm sido aumento de lucro, aumento de receita, aumento de engajamento das pessoas. Isso é muito bom e acho que é muito importante também frisar para quem não conhece tudo, que é muito personalizado, né? E personalizável. Cada realidade é uma, cada empresa é uma, tudo que se padroniza tende-se a perder muito em todos os aspectos. Com Fazer um certeza. paralelo, Não por tem a exemplo. fórmula mágica, né, Natália? Exatamente, fazer um paralelo, por exemplo, com a educação mesmo. Somos Uhum. seres que aprendem de forma diferente. Se a gente faz a mesma forma de educar, é, um vai ficar em prejuízo. Então, não existe um modelo, ó, vai ser assim, assim, assado, essa nova realidade. Toma, não, o que funciona para você, para sua empresa, para o É seu modelo isso. de negócio. Então, Cada tudo é. empresa olhou assim seus valores, como ela já trabalhava. Então tem o caso da Oxygen, que ia uma vez por semana presencial e começaram a falar: olha, talvez agora com esse novo modelo a gente vai a cada 15 dias, porque é um dia muito mais de Uhum. conexão do que de fato de produtividade. Então são adaptações que cada empresa foi fazendo para sua própria realidade, né? Realmente não existe uma fórmula. E aí é por isso que justamente o piloto ajuda, porque a gente hoje tem os maiores profissionais do mundo trabalhando na For the Week Global, trazendo metodologias, falando sobre o que tem funcionado, mostrando caminhos, porque a empresa não precisa sofrer sozinha, né, e fazer uma coisa que é disruptiva, porque de fato a gente trabalha 100 anos da mesma forma, né? Então, eu acho que são questionamentos e experimentar é o caminho da gente construir novos modelos de trabalho, né? Acredito bastante nisso. Muito legal, muito bom. E eu vi também que vocês são embaixadores do capitalismo consciente, né? Que é um outro movimento super legal. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho sobre isso. Eu entendo que informação, senso crítico, a consciência são a base para qualquer avanço em qualquer sociedade. E tem muita gente que, assim como prefere não ver o novo, também prefere se abster do próprio debate. O que é isso que a gente tem? Funciona, não funciona? E aí eu te perguntei como convencer, né, a liderança. É, a comprar todo esse discurso, mas olhando pelo aspecto do capital mesmo, líderes, Uhum. investidores, os empresários, eles já entenderam que é possível aliar lucro, que é o objetivo final, com o bem-estar geral, falam a mesma língua? Acho que ainda é um desafio. A gente ainda vê como se fossem coisas antagonistas mesmo, né? Ou as pessoas da minha equipe vão ter bem-estar, ou eu vou trazer resultados, né? Como se, na Isso. verdade, um fosse em detrimento ao outro. Eu acredito muito, né? A gente apoia o capitalismo consciente, a gente apoia o Pacto da ONU. Acredito muito nessa construção de um futuro melhor e que seja melhor para todos, né? Eu acho que a empresa ela tem essa responsabilidade e quando a gente fala do ESG, ela tem que olhar de forma ampla. Então não adianta eu falar
os meus clientes estão satisfeitos, sendo que meu colaborador está adoecendo. Então, acho que esse é um ponto. Outra coisa, não adianta meu colaborador ter algumas ações se, de repente, eu chego para o meu fornecedor e falo, te pago daqui a 6 meses, né? Então, eu acho que é toda uma visão da gente construir um modelo mais consciente mesmo, né? O lucro, a gente vive no capitalismo, as empresas vão buscar o lucro, e isso hoje é primordial para as organizações, mas ela não precisa fazer um sofrimento, né, do nosso planeta, das pessoas. Então, a gente tem falado muito sobre sustentabilidade humana também, né, Natália? Então, as empresas falam do ESG e pensam muito, né, na sustentabilidade climática, que é essencial a gente falar, né? O mundo está acabando e a gente não entende o nosso impacto, talvez no clima ainda. Acho que ainda existe, né, ainda muito discursos de, não, mas isso é normal, mas não é, né? Tá na hora da gente regenerar e não só trabalhar a sustentabilidade. Mas isso tem que ser olhado através também das pessoas, porque se a empresa está buscando resultados, né, ofendendo a saúde mental das pessoas, o bem-estar do seu time, e as pessoas estão adoecendo, e a gente vê hoje, né, no caso do Brasil, a gente vê a saúde mental é o segundo maior motivo de afastamento, tem algo errado, né? O lucro não pode vir acima também do ser humano, né, da sociedade. Então, acho que é uma discussão talvez mais utópica ainda, né, mas que está acontecendo e que tem muita gente falando sobre novos futuros, sobre uma nova consciência, sobre o papel das empresas, né, na saúde mental e no bem-estar. Eu acho que vem um pouco também do que eu fui para o Butão há alguns anos, e o Butão fala, né, desse conceito da felicidade interna bruta, que é o sucesso de um país não pode ser medido só através de um desenvolvimento econômico. Tem outros fatores que impactam, né? A saúde e o bem-estar das pessoas, o quanto que elas têm boas relações, o quanto que é um país sem corrupção. Então, eu acho que esses índices que começam a discutir coisas mais profundas da gente como sociedade, eles precisam chegar logo, né? Eu acho que a gente está bem atrasado em relação a isso. Então, a gente tenta apoiar todos os movimentos, criamos também uma coalizão aqui no Brasil de empresas preocupadas com o bem-estar para discutir práticas, temas, para que a gente de fato faça a diferença daqui para frente. Tá aí. O dia que o FIB, então, virar índice da macroeconomia mundial, vai ser um avanço e tanto, né? Felicidade É interna isso. bruta. Muito bom. Muito bom. Bom, temos aqui pano para manga para ficar horas conversando, mas vamos já encaminhando para o nosso encerramento, Renata. Para fechar, a gente tem um momento referências que inspiram, uma forma da gente beber um pouquinho, né, dos conhecimentos que atravessam os nossos convidados. Então, basicamente, dicas, é a hora também dos nossos ouvintes, nossos espectadores pegarem o caderninho para anotar, que a gente quer saber. Um livro, primeiro, um livro que te marcou. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né, que fala tanto dessa busca de o que eu estou fazendo, qual o sentido da minha vida e o quanto isso é importante, né, nos momentos que a gente passa também de dificuldade. Boa. Filme, um filme imperdível. Acho que Histórias Cruzadas, com a Viola Davis, que fala muito do racismo, né, de uma sociedade que precisa tanto de mudanças, né, caso real. Então, acho que me marcou muito. Filmaço. Já que estamos um podcast que você gosta muito. Acho que Adam Grant traz bastante coisa prática do mundo do trabalho. Tem um dele com o Daniel Kahneman, né, que foi prêmio Nobel, que para mim é imperdível. Assim, eles falam o quanto é importante também reduzir o sofrimento humano, né? Então a gente olha a nossa felicidade, mas como é que eu olho para a sociedade e tento participar dessa construção de um mundo menos miserável? Ótimo. Vou te perguntar um líder ou uma líder inspiradora. Já vi que você citou dois que são super parceiros nossos na Win, que é o próprio Adam Grant, já fizemos coisas com ele. O Tal Ben-Shahar também é outro parceiraço. Então te desafio a dizer aí mais um nome. Líderes inspiradores. Acho que o fundador da Patagônia, né, Yvon Chouinard, é Hum. um líder assim que tem feito muito pelo mundo, muito pelas pessoas, né? Então, assim, é uma grande referência no que eu acredito como sociedade. Ótimo. E felicidade corporativa, felicidade pessoal, me diz um gatilho para você do que te desperta felicidade. Sentido na vida, uma busca por uma vida com significado. Eu acho que o que Aristóteles chamava, né, dessa vida eudaimônica, eu acho que viver só da vida hedônica de prazeres é difícil ser feliz, né, a longo prazo. E a nossa sociedade, infelizmente, tem focado muito mais no superficial. Então,
Para mim, essa busca por uma vida com sentido. Muito bom. Propósito, aliás, é uma palavra que está em alta. Temos até ter muito cuidado do apreço por ele, né? Por ela, para não ficar É. banalizada. O que você acha disso para a gente fechar? Eu acho que virou uma coisa muito, talvez até um pouco utópica, né? Tem que buscar o meu propósito, né? Ikigai ou qualquer coisa assim. Eu acho que propósito tem a ver com o dia a dia, com a jornada, com a nossa construção. Tem muito mais a ver com o nosso porquê do como, né? O como pode ser que mude, pode ser hoje sendo uma boa líder, outro dia pode ser sendo uma boa mãe, outro dia pode ser sendo voluntária. Então, eu acho que a gente se apega muito, né? Preciso de um propósito. E o propósito é o que eu quero deixar para as pessoas ao meu redor, quem eu quero ser, né? Como eu quero ser reconhecida. Então, eu acho que as pessoas têm que se preocupar menos no como e pensar mais, né, no porquê. Sensacional. Renata Rivetti, fundadora da Reconnect Happiness at Work. Muito obrigada, foi inspirador. Eu que agradeço, foi ótimo, Natália. Obrigada. Obrigada também para vocês que acompanharam até aqui. Quero deixar a pergunta de sempre. Quem que você gostaria de ver no próximo BR Talks? Conta pra gente aqui nos comentários, nas redes sociais, na caixa interativa do Spotify. Estamos conectados, estamos de olho e até o próximo episódio.